Salut tout le monde, ici The Teacher, leção 15, lição 15. Já curtiram? Já deram joinha? C'est très important pour moi, c'est très important pour vous. Comentem, façam perguntas e compartilhem. E se não estiverem inscritos ainda, por favor, se inscrevam, ok? Avant de commencer, un petit test. Antes de começar aquele pequeno teste. Ok, on commence. Eu não posso ir ao aeroporto com você. Não sei quem está batendo na porta. Onde está a tua bolsa? Eu gostaria de uma taça de vinho branco. Você quer um copo d'água? Eu gostaria de uma garrafa de vinho tinto. Eu não quero uma taça de vinho branco, eu quero uma taça de vinho tinto. Por que você quer saber onde eu estou indo? Por que você quer saber onde eu vou almoçar? Por que você está indo tão rápido? Leçon 15. Allons-y, c'est parti. Comment dit-on normal en français? Normal. Normal. Comment dit-on normalmente? Normalement. Normalement. Geral. Général. Général. Geralmente. Généralement. Généralement. Comment dit-on animal en français? Animal. Animal. Comment dit-on especial en français? Especial. Especial. Muito parecidas, né? Às vezes até iguais. É muito especial. C'est très spécial. C'est très spécial. Comment dit-on especialmente para você? Spécialement pour vous? Spécialement pour vous. Un nouveau mot? Uma palavra nova. Comment dit-on uma xícara en français? Une tasse. Une tasse. La phrase suivante. Eu gostaria de uma xícara de café. Je voudrais une tasse de café. Je voudrais une tasse de café. Para falar o une, uma, em francês, faça um formato da boca do O, a boquinha do O e fale o U. Vai sair une, ok? Comment dit-on um pouco em francês? Un peu, un peu. Aqui também falem o E com a boquinha do O. Vai sair un peu, ok? Eu gostaria de um pouco de café. Je voudrais un peu de café. On répète? Je voudrais un peu de café. Comment dit-on mais en français? Plus. Plus. Mais tarde. Plus tard. Plus tard. Não se pronuncia o S nessa frase e nem o D também do tard, ok? Plus tard. La phrase suivante, une question. Você quer vir mais tarde? Voulez-vous venir plus tard? Voulez-vous venir plus tard? E comment dit-on você quer vir mais tarde, mas de maneira informal? De manière informelle. Ok, très bien. Veux-tu venir plus tard? Veux-tu venir plus tard? Um pouco mais tarde. Ok, très bien. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Une question? Você quer vir um pouco mais tarde? Voulez-vous venir un peu plus tard? Voulez-vous venir un peu plus tard?
Agora, de maneira informal, você quer vir um pouco mais tarde? Ok, fantastique. Veux-tu venir un peu plus tard? On répète. Veux-tu venir un peu plus tard? Comment dit-on outro, outra? Autre, outra. Comment dit-on outra coisa? Autre chose, autre chose. Comment dit-on uma outra coisa? Une autre chose, une autre chose. Comment dit-on a outra coisa? L'autre chose, l'autre chose. Une question? Você quer outra coisa? Voulez-vous autre chose? Voulez-vous autre chose? E agora, como dit-on de maneira informelle, informalmente, você quer outra coisa? Fantastique. Veux-tu autre chose? Veux-tu autre chose? Comment dit-on ver en français? Voir. Voir. Une question? Você quer ver outra coisa? Voulez-vous voir autre chose? Voulez-vous voir autre chose? Et de manière informelle, de maneira informal, você quer ver outra coisa? Ok. Veux-tu voir autre chose? Veux-tu voir autre chose? Une question, você tem outra coisa? Avez-vous autre chose? Avez-vous autre chose? Maintenant, de manière informelle, você tem outra coisa? Ok, très bien. As-tu autre chose? As-tu autre chose? Eu gostaria de ver outra coisa. Je voudrais voir autre chose. Je voudrais voir autre chose. Comment dit-on rever en français? Revoir. Revoir. Comment dit-on ciao en français? Au revoir. Au revoir. On répète. Au revoir. Comment dit-on possivelmente? Possiblement. Possiblement. Comment dit-on agora en français? Maintenant. Maintenant. Ok, on répète. Maintenant. Comment dit-on agora não? Ok, très bien, fantastique. Pas maintenant. Pas maintenant. On répète. Pas maintenant. La dernière phrase, a última frase de hoje. Agora não. Possivelmente um pouco mais tarde. Ok, très bien. Pas maintenant. Possiblement un peu plus tard. On répète. Pas maintenant. Possiblement un peu plus tard. Ok? Merci beaucoup de vouloir apprendre cette belle langue. Muito obrigado por querer aprender essa bela língua. Ok? On se voit à la leçon 16. A gente se vê na lição 16. Soyez sages. À la prochaine. Au revoir. Et bonne chance. Boa sorte.